Vamos nós abrirmos a palavra do Senhor. O tema desta noite tem por título o guia ideal para a vida da família, para a vida familiar. E aqui nós temos algo que eu gostaria, a maneira de repasso do que nós vimos domingo passado. Quem criou o matrimônio? Deus. Deus disse Gênesis capítulo 1, verso 27, vamos a conferir. Gênesis capítulo 1, 27, diz a Bíblia: Deus fez o homem segundo sua imagem, segundo sua semelhança. Os fez homem e mulher. Então Deus criou o matrimônio e Ele planejou a felicidade de todos os seres humanos. Ok? Então, Deus não é o criador da infelicidade. Deus não é o criador da desgraça que o ser humano está vivendo. O que aconteceu, ou melhor dito, o que acontece hoje? Os princípios e os valores que sustentam o matrimônio têm sido deixados de lado. E o resultado é a multiplicação de divórcios e separações. Nós estamos vivendo nos dias em que o matrimônio está em crise, está todo rachado. São poucos os matrimônios, diríamos, que estão se mantendo. Muitos se mantêm somente pela aparência, não é? Poucos são duradouros. E a maioria deles, quase a metade deles, segundo as estatísticas, está terminando nas rochas do divórcio. Agora, eu gostaria que você pegue sua folhinha e leia comigo o parágrafo introdutório. A vida contemporânea se torna cada vez mais complexa, fazendo dos lares mais vulneráveis. Os valores que os sustentam estão sendo substituídos por outros pensamentos que, de acordo com as estatísticas, criaram um quadro de quê? Instabilidade que multiplica as separações e os divórcios. Evidentemente, necessitamos o que, irmãos? Princípios estáveis e eficazes. Frente à realidade hoje, há um número cada vez maior de pessoas, como o pai de Sansão, que clamam. Vocês lembram a história de Sansão? A esposa recebeu a visita do anjo e disse: você vai ter um filho, ele vai ser uma bênção. Ela era estéril, não podia ter filhos. E aí a esposa de Manoa, né? Recebeu o recado, e quando o marido chegou, disse: um anjo veio e disse que eu vou ter um filho. E Manoa fez uma oração. Qual foi a oração? Está registrada aí. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine, que coisa? O que devemos fazer ao menino que há de nascer. Muitos precisamos pedir ao Senhor isso. Senhor, me ajude, porque não está sendo fácil criar nossos filhos. Muito bom. Falando acerca do guia ideal, a primeira pergunta que nós temos aqui diz: quem deveria guiar permanentemente a vida de uma família cristã? Então vamos a ver a Bíblia. Salmo capítulo 127, verso 1 e verso número 2. Diz o quê? Salmo 127, verso 1 e verso número 2. Salmo 127, verso número 1 e verso número 2. Diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Qual é o princípio que nós tiramos deste texto bíblico? Quantos querem ter um lar bem constituído, um lar duradouro, um lar feliz? Posso ver sua mão? Qual é o primeiro segredo? Coloque a Deus em primeiro lugar. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Disse o apóstolo Paulo. E aqui o salmista escreveu: se o Senhor não edifica a tua casa, você vai trabalhar em vão. Se o Senhor não cuida a cidade, misericórdia, os policiais vão virar doidos. Ok? E é o que está acontecendo em nossos dias, porque as pessoas não levam em consideração a Deus. Por outro lado, o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, verso número 19, escreveu para nós. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos, assim dice Pedro. Que coisa temos? Tanto mais confirmada a palavra profética. O que você tem na sua mão? A Bíblia é o quê? É a palavra profética. Ok? E aqui diz: nós temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e ele disse: fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alba nasça em vosso coração. Pergunto: quem é a estrela da alba? Quantos gostaríamos de ter Jesus em nosso coração? Posso ver sua mão? Aí está o segredo. O segredo diz: nós precisamos nos focar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra profética, e se nós nos focamos nela, Cristo, e nosso pensamento está centrado nela, Cristo vai nascer em nosso coração. Um novo dia amanhecerá para nós. Nossa vida, nossa experiência não será mais a mesma, porque o princípio da vida e o princípio da palavra, que Cristo Jesus se fará carne, fará parte de nossa mente, de nosso coração, e nossos motivos e nossos princípios serão felizes. Então, o que nós precisamos então para ter um lar feliz? Aí está a resposta à primeira pergunta. Alguém precisa uma caneta? Só levantar a mão, Fred vai me ajudar para entregar a caneta, ok? Só tem... Alguém precisa uma caneta? É só levantar a mão. Aí eu empresto, você me devolve depois. Aqui tem alguém que precisa, ok? Obrigado. Muito bom. Aqui nós temos uma nota. Vamos pedir que as mulheres possam ler essa nota, tá bom? Bora. No princípio, misericórdia, não tem mulheres aqui? Sumiram as mulheres? Ora, de novo. A ver, homens, vamos ver se os homens podem estar mais presentes do que as mulheres. Bora. No princípio, ok? Deus fez tudo bom e em grande maneira. Ok? Então olhe para quem está próximo de você e diga assim: você foi criado para ser uma pessoa boa, para ser uma bênção. Amém? Você foi criado para ser uma pessoa boa, uma bênção. Ok? Muito bom. Segunda pergunta. Foi Ele quem fez o homem. Deus
foi quem fez o homem. Observe, quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai encontrar que coisa? Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 33, verso número 6. Salmo, capítulo 36, verso número 6. Não está na lição, você tem que abrir a Bíblia, Salmo 33, verso número 6. O que nós encontramos aí em Salmo 33, verso número 6? O que diz a Bíblia? Os céus e a terra foram formados mediante quê? Foram formados pelo sopro de sua boca. Ok? Deus falou e as coisas vieram a existir. Agora, quando Deus cria o homem, vá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso número 7. Gênesis, capítulo 2, verso número 7. E você vai encontrar uma coisa curiosa. Quando Deus manda serem criados os animais, Deus diz que apareçam os animais sobre a terra. E os animais aparecem. Mas quando Deus vai criar o homem, o que diz Gênesis 2:7? Deus tomou pó e formou o homem do pó da terra. Olhe. E soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Agora, eu quero que você pense num assunto. É legal receber um abraço? É legal receber um abraço? É legal se sentir querido, se sentir amado? Quantos gostam de se sentir amados? Posso ver sua mão? Então você vai procurar uma pessoa, né? Se é amiga, amigo, vai dar um abraço e ele vai dizer: você é um amado de Deus. Ora, você pode abraçar sua esposa, seu filho, sua amiga, seu irmão. Ok? Pode sentar. Você dirá: esse pastor está doido. Não, não estou doido. Eu quero que você volte a Gênesis capítulo 2, verso 7. Por que Deus tem tanto carinho pela gente? Porque Ele nos fez com quê? Com suas mãos. Nós somos feitura dEle. E nós somos dele em dobro, porque Ele deu sua vida ao morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso nós fomos comprados por preço. Pode sentar. A Bíblia diz aqui que o Senhor os abençoou como esposos, estabelecendo sobre este fundamento a família. Portanto, é natural descobrir que o sucesso de uma família cristã começa com o reconhecimento da presença real de Deus. Aonde? No lar. Deus tem que ser o convidado todos os dias em nosso lar, para que Ele possa edificar nossa vida, para que nós possamos compreender nosso marido, para que o marido possa amar a mulher, para que a mulher possa respeitar o marido. Deus tem que estar em nossa vida. Segunda pergunta: onde encontrar orientação divina para educar adequadamente nossos filhos? 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Olha o que Paulo escreveu para este jovem Timóteo. O que diz aqui? E que desde a infância sabes, que coisa? As sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Um dos presentes mais belos que eu já recebi na minha vida, sabem o que foi?
minha mãe me presenteou uma Bíblia. Eu digo, que precioso tesouro, abeludada. Era show de bola essa Bíblia. Entendeu? Foi um presente que eu recebi com carinho. E nós temos que ensinar a nossos filhos a ser apaixonados pela palavra do Senhor. Agora, eu devo dizer uma coisa. Às vezes nós somos demasiado chatos, né? Porque não ensinamos nossos filhos a amar a Deus, amar a igreja, amar as coisas do Senhor. Eu praticamente nasci na igreja. Agora, as crianças, é meio complicado porque as crianças vêm na igreja, são inquietas, né? Mas eu me lembro, quando eu era criança, eu sim que dei trabalho, mas eu estava com meus pais, sentava do lado dos meus pais. Às vezes me lembro que eu saía da igreja dormindo. Mas o mais legal era ir com meus pais para a igreja. Éramos pequenos, éramos 4. Quando não tínhamos carro, íamos de pés, né? 15 quarteirões até a igreja. Era mais ou menos a distância que havia, 1,5 km. Nós íamos caminhando. Esses momentos foram guardados em nosso coração, porque pai ia com os filhos, mãe ia com as filhas. Às vezes trocávamos, né? Mãe ia com os filhos, pai ia com as filhas. E foi um momento assim bem marcante que eu tenho guardado como recordação da minha infância. Aqui a Bíblia diz que nós temos que ensinar nossos filhos desde a infância. Ensinar em quê? Na palavra de Deus. Eu coloquei somente uma palavrinha para vocês completarem, né? Porque às vezes é meio difícil, mas vocês podem completar aí. A resposta da número 2, temos que ensinar nossos filhos na palavra de Deus. Indiscutivelmente, os séculos testemunham da notável eficácia das Sagradas Escrituras. Para quê? Para formar solidamente o caráter dos filhos, como para dar estabilidade e alegria ao lar. Dos que estão aqui, que cresceram com princípios cristãos, quem pode dar fé disso? Levante a mão. Legal. É show, não é não? Ter crescido nos caminhos do Senhor. Então, você está com filhos pequenos, agora é o tempo de semear. E se você tem os filhos grandes, ainda pode redimir o tempo. Ok? Muito bom. A primeira resposta, tá lá, alguém copiou? Você copiou a primeira resposta? A palavra. Muito bom. Isso, a sua palavra. A segunda resposta é sua palavra. Essa é uma aluna dedicada, tá seguindo direitinho. Muito bom. Bora. Os efeitos benfeitores das Sagradas Escrituras no lar. Vamos saber. O que você acha? Pense um pouquinho, tá? Primeira pergunta: seria bom implantar o hábito de ler a palavra de Deus no lar? O que vocês acham? Por quê? Muito conselho bom, ou melhor dito, a palavra de Deus, quando você vai lendo, estudando, é como colocar tijolo a tijolo para edificar que coisa? Uma muralha. Todos nós, quando nascemos, recebemos uma medida inicial de fé. Essa medida pode crescer ou pode morrer. Infelizmente, muitos não regam a plantinha da fé e ela morre. Mas nós precisamos estimulá-la através do estudo. Segunda pergunta: ajudaria seus filhos a ler a Sagrada Bíblia? Sim. Vou dar um testemunho bem simples.
Uma pergunta: qual é o melhor método para melhorar nossa cabeça para render nos estudos? Oração. O que mais? Uma boa alimentação? Sim. Tome um bom café da manhã para poder render nos estudos. Mas, além de tomar um bom café da manhã, você precisa ler um capítulo diário da Bíblia. Eu disse que ia dar um testemunho, né? Nós ensinamos e nós batemos na tecla com nossos filhos. Nossa filha tem 14 anos agora. E todos os dias nós acordamos cedo para dizer que coisa? Filha, acorde, faça a sua oração, leia a sua Bíblia. Esse hábito foi criado em nosso filho. Ele não está mais conosco. Mas às vezes eu entrava no quarto dele e eu dizia: o que você está fazendo? Pai, estou lendo minha Bíblia. Agora, ouçam bem, ele fez tudo que estava de sua parte. Não fez cursinhos, muitos cursinhos. Ele fazia o estudo, foi a algumas aulas de reforço de matemática, de química, de algumas coisas que ele achava que estavam frouxos. Mas ele, eu digo assim, o que deu a ele capacidade e inteligência para poder passar no exame da Universidade Federal? Seu relacionamento com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E eu fiquei surpreso porque, como pai, eu levei ele o dia que ele ia fazer o vestibular. E meu filho disse: olha, pai, aquela menina está comendo as unhas. Olha que ele está estudando ainda. Eu digo: rapaz, você não está tremendo? Você também vai dar o exame? Sim, pai, mas agora não dá mais para estudar. Eu já estudei. O que eu não sabia que ele tinha falado com quem? Com Deus, porque a vontade dele era ir para estudar numa universidade particular em São Paulo. Só que ele disse para Deus: Senhor, se é de tua vontade que eu passe na federal, eu quero o primeiro lugar. Não é um pedido ousado? O que vocês acham? Eu achei ousado. Entendeu? Mas eu fiquei sabendo depois, quando chegou o resultado. Aí foi que ele contou. E ele disse: eu falei com Deus, eu fiz um trato com Deus, e é da vontade de Deus que eu fique estudando na Universidade Federal Rio Grande do Norte. O que ajudou? O que deu capacidade? O que nós estamos estudando na lição da escola sabatina? A sabedoria vem de quem? Vem de Deus. Então dedique tempo para que a sabedoria de Deus fique na sua mente e no seu coração. Pergunta número 3. Quais os efeitos benéficos que produz a Santa Bíblia, tanto nos jovens como nos demais membros da família? Olha a pergunta que faz o sábio Salomão: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Resposta: cadê os jovens? Observando segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Resposta então: a palavra de Deus faz o que em nossa vida? Preserva nossas vidas do mal e nos guarda de quem? De pecar contra Deus. As Sagradas Escrituras exercem um poder regenerador sobre toda a família. Paulo escreveu: toda a Escritura é
inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Olhe quantas coisas. Útil para quê? Ensino, que mais? Repreensão, que mais? Correção, que mais? Educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja como? Perfeito, perfeitamente habilitado para toda. Quantos querem ser perfeitamente habilitados para toda boa obra? Vocês vão? Então vamos fazer um compromisso. Vamos estudar nossa Bíblia. Todos os dias um capítulo. Por isso a Novo Tempo diz: leia a Bíblia. Estamos estudando o livro de... Que livro? O livro de João. Já estamos no livro de João. Muito bom. Bora. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra de Deus, nos ouvistes, que é de Deus, nos acolhestes não como palavra de homens, assim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Nós temos que ler, mas também temos que acreditar. Porque tem pessoas que leem, conhecem a Bíblia, mas não acreditam. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso número 6. Porque é necessário acreditar. Hebreus capítulo 11, verso número 6. Diz o quê? Sem fé, de fato, sem fé, é o quê? Impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, que coisa? Galardoador de aqueles que o buscam. Quantos queremos ter recompensa? Então vamos procurar. Quem busca, acha. Quem chama, se lhe abre. Quem procura, vai encontrar. Muito bom. A palavra de Deus nos prepara para quê? Para toda boa obra. Nos faz sábios para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. E enche nossos corações de duas coisas importantes que o mundo está carecendo hoje: fé e de esperança. Por que há tanto suicídio em nossos dias? Eu estava assistindo um programa. Agora as pessoas estão praticando suicídio coletivo. A gente vai se matar. Quando? Combinamos tal dia. E a maioria deles são jovens. Estão fazendo isso porque não tem esperança, não vem uma luz no fundo do túnel. Muito bom. Posso avançar? 5. Com quanta seriedade deveríamos estabelecer os princípios bíblicos para a nossa própria vida familiar? Olha o que diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás aonde? Em que momento você assenta em casa? Em que momento você assenta em casa? Pelo menos 3 vezes no dia. Para tomar um café da manhã, para almoçar e para jantar. Desligue o televisor.
O momento para comer é o momento para conversar, é o momento para aproveitar, para inculcar a nossos filhos a palavra do Senhor, falando deles sentados em casa. Que mais? Andando pelo caminho. Que mais? Ao deitar-te, ok? E ao levantar-te. Ao deitar-te, quando você vai deitar, conte uma historinha para seus filhos, leia uma história, faça disso uma praxe, em lugar de fazer como as corujas, né? As corujas acordam altas horas da noite, né? Alguns de nós ficamos como corujas, porque o diabo coloca os melhores filmes em que horário? Depois das 10 horas da noite. E nós somos fisgados pela televisão. E pense uma coisa, quando você deita tarde, dorme tarde, você amanhece com vontade de estudar a palavra de Deus no dia seguinte? Amanhece? Não, o que você quer? 5 minutos mais, 5 minutos. Então, você quer amanhecer para se deliciar com a palavra do Senhor? Durma cedo, desligue o televisor. Eu estava falando com um fotógrafo, fomos num matrimônio, e o fotógrafo disse assim para mim: pastor, eu estou lendo minha Bíblia, eu tirei a televisão do quarto para evitar a tentação de ligar a televisão. Eu descobri que o quarto, o dormitório, o cômodo onde a gente dorme, é para 3 coisas. Primeiro, é para ter intimidade com Deus. É para dobrar meus joelhos e orar em segredo. E é para amar minha mulher. Então tirei as distrações do meu quarto e saquei a televisão para fora. Boa prática? Ótimo. Então nós precisamos dormir cedo. O que mais disse aqui? Ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como quê? Como sinal na mão. Te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Resposta: como é que nós temos que levar a sério esse negócio da instrução a nossos filhos? Com muita seriedade e sinceridade. Ok? Número 6. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é que coisa? A Bíblia é, leia comigo aqui. Vamos ficar em pé para esticar as pernas. Ok? Vamos ficar em pé. Vamos esticar as pernas um pouquinho. Ok? Leia forte agora. Inspire e leia comigo. A Bíblia é. A Bíblia é. Que legal. Quantos queremos conhecer a vontade de Deus? Posso ver sua mão? Ok, pode sentar agora. Qual é o segredo para conhecer a vontade de Deus? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Pode sentar. Ok? Necessitamos fazer o que com a palavra de Deus? Estudá-la. Que mais? Amá-la. Que mais? Obedecê-la e praticá-la. Se a gente ouve a palavra e não a pratica, Jesus disse que nós somos sábios ou tolos? Tolos. O que você quer ser? Sábio ou tolo? Sábio. O sábio tem que fazer isto: estuda, ama, obedece e pratica. Simples, né? Muito bom. Bora. Como compreender as partes mais difíceis das Sagradas Escrituras?
Qual é o requisito fundamental para entender as revelações bíblicas? Se alguém quiser, disse Jesus, fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de quem? De Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quantos queremos entender a revelação? O que nós temos que comprovar? O que nós temos que ver? Nós temos que ver e temos que reconhecer. Diz aqui: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo que a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Alguns pegam os escritos de Paulo e dizem: Paulo está dizendo que não precisamos mais guardar o sábado. Aí eu digo: misericórdia. Vou dar um exemplo. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 14 até o verso número 16. Colossenses, capítulo 2, verso 14 até o verso número 16. Encontrou? Amém? Ou misericórdia? Colossenses, capítulo 2, verso 14 a 16. Encontrou? Amém? Muito bom. O que diz aí? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Pergunto, vou fazer do advogado do diabo aqui. Pergunto, a Bíblia está dizendo aqui que o sábado não é mais para guardar? Vamos entender primeiro o verso 14. O que diz o verso 14 de Colossenses capítulo 2? Havia um escrito de dívida que era contrário a nós. Contrário a nós. O escrito da dívida era contrário a nós. De que escrito está falando? Estou perguntando, vocês podem falar. De que escrito está falando? Havia um escrito de dívida. Quando você vai no banco para emprestar um dinheiro, você faz o quê? Toda a papelada, né? E você assina no banco que coisa? O empréstimo. Se você não assina o empréstimo, você recebe o dinheiro do banco? Recebe ou não recebe? Mas esse escrito de dívida fica registrado onde?
no banco. Agora, pergunto, em relação entre nós e Deus, qual é o escrito da dívida? Quantos são pecadores? Levantem a mão os pecadores que estão na igreja esta noite. Misericórdia, estamos fritos todos. Sabem por quê? Porque todos temos uma dívida com Deus. Quem pagou a dívida? Por que motivo Jesus morreu na cruz? O que Paulo está dizendo aqui? Havia um escrito da dívida que era contrária a nós, porque levava a assinatura de nossa mão. Esse escrito da dívida era a dívida que nós assinamos. Quando nós pecamos, cometemos um pecado, esse pecado leva a assinatura de quem? A assinatura de quem? Minha, tua. Você pode dizer para sua mulher, para Deus, não, a culpada é minha mulher. Pode dizer assim? Não, Deus disse, não seja cara de pau, sem vergonha, porque aqui está a tua assinatura, esse teu escrito de dívida. Agora, por que nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Porque Jesus pagou o escrito da dívida. E o motivo pelo qual Jesus foi morto na cruz do Calvário é que Jesus pagou nossa dívida. Por que nós somos perdoados? Porque nosso perdão custou o sangue de quem? De Jesus. Agora, tudo que nosso Senhor Jesus Cristo ia fazer está ilustrado através de várias cerimônias. Vá para o livro de Levítico, capítulo 23, e você vai ver comigo todo o plano da salvação que nosso Senhor Jesus Cristo realiza em favor do homem. Levítico, capítulo 23. Encontrou? Não vai fechar Colossenses, porque em Colossenses vamos a voltar já mesmo. Mas bora para Levítico. Levítico, capítulo número 23. Números, Levítico, capítulo número 23. Encontrou? Ok? Levíticos. Está depois do Êxodo, né? Êxodo, Levíticos, capítulo número 23. O que diz o título de Levítico 23? Como diz aqui? As festas solenes do Senhor. Quais são as festas solenes do Senhor? O sábado é uma festa solene do Senhor? O sábado é uma festa solene? É. O sétimo dia da semana nos lembra que coisa? Que coisa nos lembra o sétimo dia da semana? Jesus é o Criador do céu e da terra. Quantos concordam que o sábado nos lembra do Criador? Posso ver sua mão? Claro, porque o mandamento diz: lembra-te do Criador. Quem é o Criador? Jesus. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos lembrando de Jesus. Mas depois dessa festa, tem outra festa. Qual era a festa? A Páscoa. Muito bom. Essa festa era realizada selecionando que coisa? Um cordeiro. O cordeiro simbolizava quem? Jesus. Que dia era celebrada a Páscoa? Dia 14 do mês de Nisan ou Aviv. Primeiro ano do calendário judeu, 14 do dia de Nisan. Era necessariamente sábado? Não. Semana Santa cai todas as vezes, Aviv ou Nisan, todas as vezes cai na mesma data? Sim ou não? Vocês observaram? Quando é Semana Santa agora?
final de março, princípio de abril. Tem vezes que a Semana Santa cai no mês de abril. Tem vezes que a Semana Santa cai no mês de março. Essa é uma festa que era um feriado que simbolizava a Jesus morrendo na cruz do Calvário como o Cordeiro Pascual. Então a sombra nos levava para quem? Para Jesus. Eu pergunto, toda Semana Santa você tem que ir no mercado, procurar um cordeiro para assar e comer na sua casa com ervas amargas, porque você está relembrando a morte de Jesus na Páscoa? Pode ou não pode? Não fazemos mais, porque Cristo é nossa Páscoa. Segunda festa, está aí, você pode ler, a festa dos pães ácimos, pães sem fermento. 7 dias não se come pão sem fermento. 7 dias. No primeiro dia, festa. No 7º dia, festa. Se fazia a Páscoa dia 14, dia 15 até o dia 22, não havia pães na padaria com fermento, era somente pães asmos. Símbolo de quê? Jesus não permite ser tocado. Maria vai abraçar Jesus e diz: ah, Senhor, te encontrei. Ela estava procurando Jesus. Jesus revela a ela. E Jesus disse: Maria, não me toque, eu não subi ainda a meu Pai, mas diga a meus discípulos que eu vou me encontrar com eles. E Maria foi lá. E os discípulos disseram: que coisa? Está doida. E eles foram. O livro de João disse que João e Pedro correram até o sepulcro para ver se era verdade o que Maria tinha falado. E encontraram o túmulo como? Vazio. Mas Jesus vai passar essa semana sem ser tocado. 8 dias depois vai entrar no aposento e vai dizer para Tomé: Tomé, meta a sua mão no meu costado. Aqui estão, toque minhas mãos, os furos dos pregos. Comemos pães asmos? Comemos? Você come pães asmos uma semana? Comemos ou não comemos? Não. Comemos na Santa Ceia, mas essa é uma festa que a gente não vai misturar, porque Paulo não está falando da Santa Ceia. Paulo está falando de quê? Das festas. Que outra festa havia? A festa do Pentecostes. 50 dias depois da morte de Cristo, um sábado especial. A festa da colheita. Que vinha depois? 7º mês, a festa das trombetas. Dia 14, dia da expiação, o dia do juízo. Dia 15 até o dia 22 do 7º mês, a festa dos tabernáculos. Tudo isso ilustra o plano da salvação. Perdeu sua validade quando Cristo morreu. Agora, o sábado perdeu sua validade? Não. Por isso Pedro está dizendo: os indoctos, os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as Escrituras para a sua própria destruição. A Bíblia não se contradiz. Paulo está dizendo: irmãos, havia um grupo de irmãos, e os problemas são tratados no livro de Gálatas e no livro de Colossenses. Havia um grupo de irmãos fariseus que chegavam junto dos cristãos que aceitavam a Cristo e diziam assim: olha, você está circuncidado? Misericórdia, não sei o que é isso. Tem que cortar o prepúcio do seu pênis.
lá vai a fazer a operação, né? Cortar o prepúcio. Mas cortar o prepúcio não era simplesmente cortar o prepúcio. Depois eles levavam para praticar novamente todos esses sábados que prefiguravam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava tão zangado com essas pessoas que disse: oxalá que esses que estão deturpando cortassem de uma vez o membro. Porque a sombra dessas coisas que se praticavam, intentando mostrar o ministério de Cristo, perderam sua validade, porque o verdadeiro Cordeiro se encontrou com o símbolo. Então o símbolo perdeu seu valor. Cristo é nossa Páscoa. Por isso a mensagem de Levítico capítulo 23, que fala acerca do dia da expiação, está em Apocalipse capítulo 14, verso 6. O que diz lá? Bora para lá. Apocalipse 14, verso 6. Diz: vi voar por meio do céu outro anjo que tinha que coisa? O evangelho eterno para pregá-lo a todos os moradores da terra. E dizia que coisa? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Estamos vivendo a hora de quê? A hora do dia da expiação. No símbolo era feito numa festa, agora está acontecendo lá no céu. Jesus está no céu. E em breve o que vai acontecer? Em breve vamos a desfrutar da festa das trombetas. 1000 anos passaremos no céu. Jesus acabará, virá por segunda vez, acabará com o pecado e os pecadores e levará os seus redimidos para a casa do Pai. Então nós temos que entender que temos que procurar com sinceridade e entender e fazer a vontade de Deus. E esse sábado Então esses sábados, voltando para Colossenses 2,16, esses sábados não são os 7º sábados da semana, são os sábados cerimoniais de Levítico capítulo 23. Ficou claro? Ou alguém quer que dê uma explanação de novo? Os sábados de Levítico, os sábados de Colossenses 2,16 são os sábados que nos levam aonde? A Levítico capítulo 23. Ok? São sábados especiais. 7ª pergunta, nos faltam só 3. Por que o homem natural não discerne as coisas do Espírito? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são que coisa? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Porque as coisas de Deus devem discernir-se como? Espiritualmente. Ok? Quem unicamente compreende as coisas de Deus? Mas Deus nos lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, a pessoa que tem o Espírito de Deus entende as coisas que são de Deus. Pergunta número 9. Prometeu Jesus um infalível mestre para ajudar-nos a entender as Sagradas Escrituras? Leia comigo. Leia comigo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Qual é o professor?
É o pastor na igreja? É o ancião? É o professor da escola sabatina? Quem? Quem é o professor? O Espírito Santo. Quantos queremos entender a palavra de Deus? Quando você está na sua casa, você senta, abre a Bíblia, diz: Senhor, me dê seu Santo Espírito, que Ele me ensine a verdade, em nome de Jesus, amém. Deus vai atender tua oração, e então vai acontecer isto. Então lhes abriu o entendimento para quê? Para compreenderem as Escrituras. E aqui, o Espírito Santo pode ensinar-nos e abrir nosso entendimento. Amém? E finalmente, aqui, terminando de copiar, ok? O Espírito Santo pode ensinar-nos a abrir nosso entendimento. E para concluir, temos uma nota, e eu gostaria que você olhe estes conceitos que são muito legais. Mulheres, o que está em amarelo. O que é isso? Revelação. A revelação é o fato que o Espírito Santo revelou a verdade de Deus aos profetas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, inspiração. Homens. Acabou a força da janta, meninos? Bora! O Espírito Santo capacitou os profetas para comunicar a verdade revelada. Esse é o segundo passo. Aonde estamos nós? Aonde? Nós estamos aqui. Nós precisamos de quê? Nós precisamos de iluminação. Leia comigo aqui. O Espírito Santo nos capacita para entender a verdade revelada. Precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Amém. Finalmente, Deus nos deu a norma imutável e perfeita. Deus nos pede respeitar todos os ensinos bíblicos, sem alterá-los ou modificá-los. Por quê? Leia aqui. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quantos queremos respeitar a palavra de Deus como é? Amém? Muito bom. Responda então. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, de nosso Deus, permanece eternamente. Então, a palavra de nosso Deus vai permanecer como? Eternamente. Gostaram da lição? Qual é a promessa? Leia a promessa comigo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Levante a mão. Quais são os 3 segredos para ser feliz nesse texto? Você tem que ler. Que mais? Você tem que ouvir. E terceiro, você tem que guardar as coisas, porque o tempo está próximo. Pergunta: pela graça de Deus, decisão, pela graça de Deus, farei dos ensinos das Sagradas Escrituras o centro da minha vida. Quantos querem fazer isso? Amém? Muito bom. Vamos ouvir um louvor e depois concluiremos com a oração. Pessoal, vocês receberam um cartão de assistência.
Quantos receberam? Posso ver sua mão? Um cartãozinho. Coloque seu nome, seu telefone e vai entregar esse cartão na saída, ok? A secretária da igreja vai guardar seu cartão. Domingo que vem você vai pegar seu cartão com ela, ok? Quem preencher a maior quantidade de presenças com esse cartão vai ganhar um brinde no final do curso, ok? Tá bom? Então, cadê nossa irmã Cleide? Está por aí? Isso. A Cleide, olhem, essa menina guapa que está aí na porta, de óculos, é a Cleide. Vocês entregam para ela seu cartão na saída, tá bom? Obrigado. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe um alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bondoso Pai, te louvamos e te agradecemos porque essa promessa foi extraída de Tua Palavra. Ajuda-nos a entesourar Tua Palavra, para que ela faça parte de nossa mente, de nossa canção, de nossa vida, de nossa instrução, de nossa educação, de nosso preparo para morar contigo no céu. E que ela faça uma realidade a Cristo Jesus em nosso coração. Abençoa nossas famílias,
Abençoa teus filhos, que tua graça e tua paz preencha nossos corações. Oramos agradecidos em nome de Jesus.